Boa tarde, sou o professor George e eu vou dar uma continuação aqui na aula sobre programação em Python. Bom, o que a gente viu na aula anterior foram os comandos básicos para manipulação do fluxo de um programa, como comandos condicionais, last repetição, entrada e saída. Isso permite fazer programas simples que manipulam dados ou façam algum processamento matemático. Para programar softwares ou programas mais robustos que façam várias coisas, é extremamente importante a gente ter noção de funções, módulos e orientação a objetos. E é isso que vai ser o assunto dessa aula agora. Então, primeiro, uma função é um bloco de código organizado e reutilizável para realizar uma determinada tarefa. Uma vez que você escreve uma função, você pode utilizá-la várias vezes sem ter que escrever o código novamente. Bom, funções provêm melhor modularidade e reuso de código. Dessa forma, vários programadores podem trabalhar simultaneamente no mesmo projeto. Bom, uma prática comum para projetos grandes de software é dividir um programa principal em vários módulos, aqui eu vou chamar de módulo A e módulo B. E dentro de cada módulo, a gente tem aqui um conjunto de funções a serem desenvolvidas. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 funções em cada módulo. Bom, se o seu programa foi dividido dessa forma, você pode permitir que um programador trabalhe no módulo A e um outro programador, uma outra equipe, trabalhe no módulo B. Ou ainda mais especificamente, trabalhe em uma determinada função desse módulo. Okay? Então, vamos falar sobre a sintaxe de funções em Python. Blocos de função começam com a palavra-chave def, seguida pelo nome identificador da função, e por parênteses indicando os parâmetros. Cada parâmetro deve vir separado por vírgula e dentro dos parênteses. Então, aqui um exemplo de uma função. Def define a função, aqui o nome, conta positivos, parênteses, e aqui o parâmetro que ela recebe. 2 pontos, encerra aqui a declaração. Então, conta positivos, recebe uma lista V. É possível e recomendável ainda você criar essa string de documentação, que chama docstring. Na primeira linha de uma função, você pode definir uma string que ela vai ser utilizada para a documentação do software. É uma linha que diz o que aquela função faz. Com ferramentas automáticas, você pode gerar documentação automática de software para esse programa. Então, essa função ela tem um contador, que é igual a 0. Ela percorre minha lista V. Se um elemento for maior que 0, incrementa o contador. Ela basicamente conta o número de elementos maiores que 0 desse vetor, ou elementos positivos. A declaração return, ela encerra a função, retornando essa variável para o invocador. Bom, o Python permite retorno múltiplo. Então, nesse exemplo, eu retornei só a variável cont, mas eu poderia retornar, por exemplo, um par de elementos. Eu poderia retornar, por exemplo, cont e qualquer outra coisa aqui, como por exemplo v. Bom, se eu colocar entre parênteses aqui, eu posso fazer um retorno múltiplo. E do outro lado, na hora que eu for chamar a função, eu vou também receber 2 variáveis ali como retorno. Então, isso aqui é novidade para quem veio do C ou do Java. Bom, assim que uma função é especificada, você pode executá-la da seguinte maneira. Você tem aqui a função especificada, ela deve ser especificada antes de ser chamada. Aqui na sequência, no programa principal, eu crio uma lista V com 5 elementos. E aqui eu posso chamar essa função. Eu chamo aqui conta positivos, passando como parâmetro meu V. Bom, salvo a saída no P. Na linha onde eu imprimo esse resultado que vai ser 2. Temos 2 positivos nessa lista. Todos os parâmetros em Python são passados por referência. Não existe passagem de parâmetro por valor em Python. O que significa que se você modificar um parâmetro que se refere dentro da função, a modificação também se reflete fora da função, ou no bloco de código que chamou aquela função. Então vamos ver um exemplo aqui.
Eu tenho aqui a função absoluto. Ela faz o seguinte: transforma números de V em valores absolutos. Se ela encontrar um valor negativo, ela inverte o valor desse elemento e já salva aqui nessa lista o valor atualizado. Ok. Aqui no programa principal, na linha 7, eu crio uma lista L com 5 elementos, chamo a minha função absoluto, passando o L como parâmetro. Então, L vai ser passado para ser o meu V aqui. Bom, como eu disse, a função absoluta ela faz manipulações nesse vetor, nessa lista V aqui. Bom, note que eu não uso retorno na função absoluto. Eu nem sequer retorno nada aqui, que também é possível em Python. Bom, só que quando eu imprimir essa lista L, ela já tem os valores trocados, por causa daquilo que eu expliquei agora há pouco. Alterações dentro de uma função também se refletem fora da função, no ambiente que ela foi chamada. Bom, uma função pode ser chamada com os seguintes tipos de argumentos. Ela pode ter argumentos obrigatórios, argumentos por palavra-chave e argumentos com um valor padrão. Argumentos de tamanho variado também são permitidos, mas eu não vou cobrir aqui. Quem quiser curiosidade pode pesquisar depois na documentação. Os argumentos obrigatórios são os que usamos até então. Ou seja, a gente tem uma função, ela recebe 2 argumentos aqui, nota e frec, e você tem que passar eles. Se você não passar 2 argumentos para essa função aprovada, como aqui no exemplo, você tem um erro de sintaxe. E o primeiro parâmetro vai ser o primeiro aqui, e o segundo parâmetro vai ser o segundo aqui. Bom, a ordem importa, ok? Se você trocar de ordem, vai trocar a ordem que é processada aqui também. Bom, você pode também usar argumentos por palavra-chave. Então, nesse caso, você especifica um argumento através do nome dele. Então, aqui eu tenho a mesma função aprovada, só que na hora de fazer a chamada, eu defino aqui que frec é igual a 80 e nota é igual a 7. Então, se eu definir explicitamente a palavra-chave frec, significa que esse aqui não vai ser o primeiro, ele vai ser, na verdade, o segundo aqui, porque eu já defini que o nome desse argumento é frec, independente da ordem que ele vai aparecer aqui. Já para o segundo, a mesma coisa vale. A nota vai ser o primeiro. Bom, podemos também definir um valor padrão para um dado parâmetro. É aquele exemplo que a gente viu na função range da aula anterior. Tem lá o início, por exemplo, o padrão é 0. Nesse exemplo aqui, eu posso dizer na definição da função, eu tenho aqui um parâmetro nota e eu tenho o segundo parâmetro frec, que por padrão é 0. Isso significa o quê? Que eu posso chamar a função aprovado passando um parâmetro só, que é a nota. Bom, como eu não informei a frequência vai ser assumida por padrão como 0. Okay? E esse aluno vai ser reprovado nesse caso. Variáveis que são definidas dentro de uma função têm escopo local. Já as definidas fora têm escopo global. Então, nesse exemplo aqui das linhas 1 a 9, eu tenho as variáveis globais nota_min e frec_min. São 6 e 75. Elas podem ser usadas em qualquer lugar do programa a partir do momento que elas foram declaradas. Elas podem ser usadas dentro de uma função, fora de uma função, em qualquer nível aqui. Nesse exemplo, eu usei nota_min e frec_min dentro da função aprovado. Aqui é a nota mínima e aqui é a frequência mínima. Eu posso usar porque são variáveis globais. Bom, já as variáveis nota e frec, elas são variáveis locais. Elas só existem dentro desse escopo aqui, desse bloco das linhas 5 a 9. Se eu tentar usar nota aqui no programa principal, se eu tentar, por exemplo, imprimir nota, se eu tentar imprimir nota no meu programa principal, fora desse nível de indentação aqui da função, eu vou ter um erro de sintaxe aqui.
Na verdade, não é um erro de sintaxe, é um erro de variável não declarada. Okay? Bom, e se eu tentar fazer uma atribuição à nota aqui fora? Se eu tentar fazer assim, nota igual a 5.0. Bom, aqui o programa vai funcionar, só que essa nota vai ser uma nova variável. Ela não vai ser essa nota aqui dessa função. Ela vai ser uma variável completamente diferente. O nome vai ser igual só por coincidência. Okay? Agora eu falo sobre módulos em Python. Bom, como eu disse anteriormente, é uma boa prática organizar projetos de software em módulos e funções. Um módulo é um conjunto que contém um container que contém várias funções, vários códigos Python. Então, os módulos permitem a organização lógica do código e é extremamente importante agrupar código relacionado em módulos para tornar o código mais fácil de entender e usar. Então, na prática, cada arquivo .py, arquivo Python, vai ser um módulo. Você pode usar módulos do seu projeto de software, de outros projetos de software e até mesmo módulos padrão do Python. Para usar um módulo, você precisa fazer a declaração import. Então, vamos ver um exemplo aqui. As declarações import devem vir idealmente no começo do seu módulo, do seu programa, porque fica mais fácil você identificar ali quais declarações você usou e para quê. Okay? Então, nesse exemplo, na linha 2, eu importo o módulo math. O módulo math é um módulo padrão do Python. E a partir do momento que eu importei esse módulo, eu posso usar as funções que tem nesse módulo. Eu posso usar, por exemplo, math.sqrt, que é uma função que calcula a raiz quadrada de um número inteiro. E posso usar math.factorial, que é uma função que calcula o fatorial de um número inteiro n. Okay? Pode-se criar um alias para um pacote que está sendo importado, com a palavra-chave s. Então, eu posso, por exemplo, import math s matemático. Então, eu não vou usar a palavra math mais para me referir ao pacote matemático math. Eu vou usar a palavra matemático. Então, matemático.sqrt, matemático.fatorial. Bom, o comum é usar esse alias para abreviar nomes. No caso, eu fiz o contrário aqui, mas é só para exemplificar a coisa. Né? Normalmente, você tem um nome grande de pacote, aí você cria um alias pequeno para o seu código ficar mais enxuto. Bom, uma forma alternativa de importar módulos é com a declaração from licenças, from pacote, import. Mas não é recomendado. Vou explicar depois por quê. Então, na linha 2 aqui você tem from math, import apenas as funções sqrt e factorial. Então, ao invés de usar aqui math.sqrt, math.factorial, eu vou usar apenas sqrt e factorial. Bom, mas qual que é o problema disso? Por que não é recomendado? Porque isso pode gerar confusão em um projeto de software. Como você vai saber se essa função foi programada dentro do seu projeto de software ou se foi em um outro pacote? Então, isso aqui pode deixar o código um pouco menos claro de se entender no futuro. Imagina um projeto complexo onde você importa dezenas de pacotes, você implementa centenas de funções. Isso pode ficar um pouco complicado. Então, recomendo não usar, apesar de ter demonstrado como que funciona. Bom, no exemplo anterior, a gente importou um pacote math que é nativo do Python. Caso você queira importar um pacote criado no seu próprio projeto, basta que os arquivos estejam no mesmo diretório. Okay? Então, vamos supor lá que você tem um arquivo main, que é o arquivo que, vamos dizer que seja o principal do seu programa, e você tem um arquivo útil.py, um módulo útil, módulo main, módulo útil. Bom, se eles estiverem no mesmo diretório, basta fazer import útil e usar as funções de útil aqui no meu módulo main, sem problema algum. Bom, caso eles estejam em diretórios diferentes, basta informar o diretório do arquivo a ser importado.
Vamos supor que o útil esteja numa pasta chamada pasta. Okay? A gente tem aqui a raiz do projeto, onde tem o módulo main, e o módulo útil está dentro dessa pasta que está dentro da raiz do projeto. Bom, então basta fazer import pasta barra útil e que eu posso usar aqui as funções de útil sem problema algum. Okay? É possível também usar pacotes de terceiros, né? Apesar de ter vários pacotes nativos do Python que fazem muita coisa interessante, tem uma documentação até nesse link, tem muitos outros pacotes não nativos que são importantes ali, que fazem várias funções específicas que podem ser necessárias para o seu programa. Nesse caso, se o pacote não for nativo, você tem que instalar esse pacote manualmente. Aqui, eu especifiquei aqui um tutorial do YouTube sobre como instalar pacotes Python. Um tutorial de 2, 3 minutos ali, rapidinho. É bem intuitivo, ok? Mas a partir do momento que você tem o seu pacote instalado, você pode usar a declaração import com o nome do pacote a ser usado sem problema algum, desde que esteja instalado. E há uma infinidade de pacotes Python não nativos. Muitos deles são extremamente importantes. Por exemplo, o NumPy, excelente para fazer processamento de vetores multidimensionais. O Pandas é ótimo para análise de dados. Matplotlib imprime gráficos e cria visualização de dados em Python. O pacote TensorFlow, ele implementa vários métodos e algoritmos de aprendizagem de máquina, por exemplo, para reconhecimento de imagens. Bom, esses primeiros aqui são importantes, especialmente para ciência dos dados. Okay? Bom, já para desenvolvimento de software, tem outros também que são bem importantes aqui. Eu, pelo menos, selecionei alguns aqui dos mais populares. PyTest, por exemplo, você pode usá-lo para programar testes de software automatizados. O Tkinter é um pacote que cria interfaces gráficas Python. PyQt também cria interfaces gráficas. O PI-ODBC é um conector para banco de dados, é um conector universal, conecta com várias tecnologias diferentes. E o Django e o Flask são frameworks para desenvolvimento web em Python. Então agora eu vou falar sobre orientação a objetos em Python. Bom, eu estou assumindo aqui que vocês já conhecem a terminologia de orientação a objetos, ok? Bom, vou só dar uma revisão breve aqui. Uma classe, ele é um protótipo de objeto definido pelo usuário como um conjunto de atributos e métodos. Okay? Atributos são características de uma determinada classe. Vamos supor que a gente tem a classe carro. Bom, uma classe carro, ela tem um atributo, uma cor, um atributo a potência, um atributo número de passageiros e assim por diante. Um ano de fabricação, vários tipos de atributos. E o carro também pode ter alguns métodos, que são funções que manipulam dados desse carro. Pode, por exemplo, ter um método andar que decrementa a quantia de gasolina que o carro tem, por exemplo. Então, atributos eu acabei já comentando, são uma variável que representa uma característica de um objeto. E o método são uma função que é associada aos objetos dessa determinada classe. Um objeto é uma instância dessa determinada classe. Então, por exemplo, eu tenho a classe carro, que prevê lá vários atributos, e eu posso ter um objeto dessa classe carro, como, por exemplo, sendo Chevette. Então, Chevette, posso ter um carro Chevette de fabricação em 78, de potência 70 cavalos, de cor vermelha. Então, esse aí seria um objeto dessa classe carro. Okay? E, por último, alguns conceitos mais específicos aqui são de herança e polimorfismo. Então, a herança é a transferência de atributos e métodos de uma classe pai a uma classe filha. Então, por exemplo, você tem a classe carro, você poderia ter uma classe veículo, que é uma classe um pouco mais genérica que a classe carro. Então, você poderia dizer que a classe carro pode herdar os atributos e métodos de um veículo, porque todo carro é um veículo, mas não necessariamente todo veículo é um carro.
Só que o carro tem algumas especificidades que talvez nem todos os veículos tenham, ok? Como, por exemplo, número de chassi ou, ou talvez número de passageiros mesmo. Talvez o carro possa ter algumas especificidades que nem todos os veículos têm, ok? É possível fazer uma herança aqui das características de veículo para o carro. Já polimorfismo é a definição de comportamentos específicos para métodos da classe filha. Então, vamos supor que você tem um determinado método no veículo, você pode fazer com que esse método funcione de uma forma diferente se esse veículo for um carro. Esses exemplos vão ficar mais claros, esses conceitos vão ficar mais claros ao longo dos exemplos aqui. Então, a gente cria uma classe com a palavra-chave class. Então, a palavra-chave class vai ser seguida do nome da classe e depois por 2 pontos. O método init, ele é um método especial que vai ser chamado toda vez que um novo objeto dessa classe for criado. Então, ele é equivalente ao construtor da linguagem Java ou da linguagem C++ ali. Vocês podem estar acostumados. Os atributos da classe vão ser definidos e atribuídos dentro desse método init. Os demais métodos são declarados como funções comuns, exceto que o primeiro argumento sempre é a palavra self, que é uma referência para esse objeto da classe. Bom, é possível ainda definir uma variável de classe. Vamos ver o exemplo aqui. Então, eu tenho a class pessoa, que é um identificador da classe, 2 pontos. Aqui eu posso e devo ter uma docstring, é opcional, mas eu recomendo que vocês usem. Ela descreve essa classe, tem uma classe comum a pessoas. Bom, aqui só para ilustrar, eu tenho uma variável da classe, que é uma variável comum a essa classe aqui, que é o contador de pessoas, fonte pessoa. Aqui das linhas 5 a 9, eu tenho o meu construtor dessa classe. Bom, o construtor é o método underline, underline, init, underline, underline. Ele recebe como parâmetro o self, que é uma referência para o objeto, e os atributos desse objeto aqui. Nesse exemplo vai ser pnome, que é o primeiro nome, o nome e idade. Então, nas linhas 6 a 8, eu faço as atribuições aqui, para o meu objeto receber esses atributos. E na linha 9, eu só exemplifico como que eu posso manipular uma variável da classe aqui. Como, por exemplo, incrementar o contador de pessoas. Das linhas 11 a 15, eu crio um outro método específico dessa classe pessoa, que se chama maior de idade. Ele recebe como parâmetro, pelo menos, uma referência para o objeto, que é self. Então, se self, ponto, idade, ou seja, se o atributo idade desse objeto for maior ou igual a 18, eu retorno true, se não, eu retorno falso, indicando que essa pessoa não é maior de idade. Bom, para criar objetos de uma classe, basta invocar o nome da classe passando por parâmetros atributos definidos no método init. Então, para criar, por exemplo, a pessoa 1, eu passo aqui pessoa, com P maiúsculo, que é a classe, e aqui os 3 atributos, que é pnome, George, o nome Fonseca, idade 30. E aqui posso criar uma segunda pessoa aqui, um segundo objeto dessa classe pessoa. Os atributos e métodos de um objeto, eles podem ser acessados pelo operador ponto. Então eu posso aqui, por exemplo, imprimir pessoa1.pnome, vai imprimir George, pessoa1.nome vai imprimir Fonseca. Eu posso acessar os atributos com o operador ponto e posso acessar também os métodos com o operador ponto. Então eu posso fazer aqui if pessoa1 ponto maior de idade, eu vou imprimir que é maior de idade. Se não, eu vou imprimir que é menor de idade. Bom, nesse caso, a pessoa 1 tem idade 30, ele vai entrar no if aqui e imprimir maior de idade. E é possível também alterar o valor de um atributo. Então, aqui eu fiz impressões, mas eu posso também falar pessoa 1.idade igual a 31. Vamos supor que eu tenha feito aniversário, então idade passa a ser 31 aqui,
depois dessa atribuição. Bom, vamos especificar mais o conceito de herança. Em vez de criar uma classe nova do zero, é possível herdar atributos e métodos da classe Py. Bom, para fazer isso em Python, basta listar entre parênteses, após a definição da classe, o nome da sua classe Py. Então, nesse exemplo, eu tenho a classe aluno, que herda de pessoa. Ou seja, tem como classe Py pessoa. Significando que todo aluno é uma pessoa com certas especificidades. Aqui eu crio um construtor para o meu aluno. Esse construtor vai receber 5 parâmetros: pnome, o nome e idade, que são parâmetros, atributos comuns a qualquer pessoa, nota e frec, que são parâmetros específicos de um aluno. Então, a linha 5 aqui chama o construtor da classe Py, atribuindo os elementos aqui da forma que é feito no construtor da classe Py, ou seja, os 3 primeiros atributos aqui podem ser atribuídos usando o construtor da classe Py, dessa forma aqui. Bom, já os novos atributos devem ser atribuídos aqui dentro desse construtor, que é o nota e o frec. Okay? Bom, essa pessoa herda todos os métodos, esse aluno herda todos os métodos de pessoa, então para o aluno também já existe um método maior de idade. Eu não preciso repeti-lo aqui, já existe um método maior de idade. Eu posso criar um método específico de aluno que é aprovado, recebendo self como parâmetro. Então, nesse método, se nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75, eu retorno true. Se não, retorno falso. Bom, e Python permite ainda o conceito de polimorfismo, que é o seguinte: a gente pode sobrescrever um método de uma classe Py para ter um comportamento específico para essa classe filho. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar no aluno de pós, uma nova classe, é uma classe filho da classe aluno que a gente já conhece. Okay? Só que para o aluno de pós, a nota mínima para aprovação é 7. Então, a gente pode redefinir o método aprovado para ter um comportamento específico. Se esse objeto for um aluno, o aprovado não vai ser maior ou igual a 6 aqui. Na verdade, ele vai ter que ser maior ou igual a 7 para retornar true. Então, você pode implementar um comportamento específico para uma determinada classe aqui, conforme a necessidade. Bom, aqui o construtor, só por completude do exemplo, ele recebe aqui todos os atributos de um aluno e chama o construtor do aluno. Ou seja, o meu aluno de pós não tem nenhum outro atributo aqui. Eu só tenho esse método aprovado que é diferente para um aluno de pós. Por fim, é possível ainda sobrescrever métodos básicos em qualquer objeto, qualquer classe Python. Okay? De fato, o método base init, você tem que sobrescrever toda vez que você criar uma classe. Bom, você pode opcionalmente sobrescrever outros métodos. Costuma ser conveniente fazer isso. Por exemplo, o método del ele é chamado quando o objeto for ser deletado da memória. Você pode querer fazer algum tipo de processamento. O método repr, você pode definir uma representação de string de um objeto para facilitar, por exemplo, a depuração do seu código. O método str, de forma similar aqui, também cria uma string para exibição de objeto. O método eq, tem vários outros métodos de comparação, determina se dois métodos são iguais. Tem vários outros aqui, são os mais importantes. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que a classe pessoa tenha já o construtor e os métodos que eu já mencionei anteriormente. Eu poderia definir o método repr para mostrar como vai ser a representação de um objeto pessoa. Nesse exemplo, eu coloquei nome, espaço, uma string, outra string, vírgula, um inteiro, anos. Sendo a primeira string o primeiro nome, a segunda string o último nome e o inteiro a idade. Então, quando eu mandar imprimir um objeto tipo pessoa, essa linha 8, ele vai imprimir
esta string aqui com os dados da pessoa. Bom, se eu não tivesse reimplementado esse método, ele imprimia um código de memória que não é interessante para a gente não saberia fazer nada com ele. Ok? Por último, agora eu vou falar sobre tratamento de exceção em Python. Uma exceção é um evento que ocorre durante a execução de um programa que perturba o fluxo normal de instruções. Uma exceção no Python é um objeto que representa um erro. Okay? Quando uma exceção é lançada, o programa deve tratá-la imediatamente, senão o programa será encerrado. Então, uma boa prática de programação é a seguinte: se há um código que pode lançar uma exceção, o ideal é você prever e tratar essa exceção para, no mínimo do mínimo, informar que houve um erro ao usuário. Ok? Há dezenas de tipos de exceções que podem ser lançadas em Python. Dentre as mais comuns tem exception, que é uma classe básica para qualquer exceção. O arithmetic error, que é uma exceção base também para todos os tipos de erro de cálculo numérico. O import error significa uma declaração de importação falhou, provavelmente porque você não tem o pacote instalado ou porque você digitou errado o nome do pacote. Index error é um erro de índice não encontrado em uma lista ou uma sequência de elementos. Um I/O error é um erro ao se ler ou escrever um arquivo. O syntax error é um erro de sintaxe Python, por exemplo, aquele problema de indentação com níveis errados, lançaria um erro de sintaxe Python. E um type error é um erro de quando é feita uma operação com tipos incompatíveis, como por exemplo, se você quiser comparar uma string, se uma string é maior que um inteiro, bom, ele daria um erro de tipo porque os tipos não são comparáveis, são incompatíveis. Ok? Para tratar exceções com Python, usa-se a estrutura try, bloco de comando, except, bloco de comando e else. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho o bloco try, que são as operações que podem lançar uma exceção. Então, nesse exemplo, estou criando a variável arc, mandando abrir um arquivo, que eu vou chamar de arquivo teste, no modo escrita. E aqui na linha 3 eu escrevo, esse é o arquivo teste. Bom, essas operações de entrada e saída podem lançar uma exceção do tipo I/O error, como eu já mostrei anteriormente. Bom, nesse exemplo específico, eu espero uma exceção I/O error. Se ela ocorrer, eu tenho esse bloco aqui que trata essa exceção, que vai falar o seguinte: erro, não foi possível ler e escrever dados. Daí o seu programa continua. Ok? Se você não tratar essa exceção, assim que a exceção for lançada, o programa para e ele não faz mais nada. E acabou aqui, o usuário fica lá, o que aconteceu? Bom, você pode, idealmente, tratar isso, informar que houve um erro, talvez se você quiser encerrar o programa aqui depois da linha 5. Certo? Bom, mas se o seu try ocorreu sem problemas, você cai no bloco else, indicando que as operações do bloco try ocorreram com sucesso. Ele vai imprimir conteúdo escrito com sucesso, fechar o meu arquivo, e se tiver mais código, vai seguir o fluxo normal de código aqui, nesse nível de indentação base de novo. O bloco else, ele é opcional. Então, e de fato não é muito comum usar o bloco else. Por quê? Porque se você não tivesse o bloco else e tivesse esses comandos aqui no nível base de indentação, o comportamento do programa seria exatamente o mesmo. Então, não é muito comum usar o bloco else aqui, apesar de possível. Agora eu vou falar de algumas funções nativas em Python. Então, Python tem várias funções que facilitam sua vida na hora de programar aplicações. Então, primeiro eu falo sobre funções matemáticas. Então, a gente tem a função ABS, que retorna o valor absoluto de um numeral. A função ceil, que arredonda um valor float fracionário para cima. O valor, a função exp, que calcula o exponencial da variável x. A função floor, ela faz o arredondamento para baixo de x. O ceil está repetido.
A função log faz um logaritmo natural de x. A função max, ela recebe um conjunto de n parâmetros aqui e retorna o maior valor dentre os argumentos recebidos. A função min também recebe vários argumentos aqui, retorna o menor valor. A função pol, ela faz a potenciação de x elevado a y. E a função sqrt retorna a raiz quadrada de um numeral x. Para usar essas funções, é necessário importar o pacote math. Okay? Bom, funções de aleatoriedade do Python. Função choice escolhe aleatoriamente um elemento de uma lista V. A função randRange, ela é similar ao range lá que eu já mostrei para vocês na outra aula. Ela recebe até 3 parâmetros. O parâmetro obrigatório é o fim. Bom, se ela receber só um fim, vamos supor que seja 5, ela vai gerar um valor aleatório entre 0, que é o valor padrão para início, 1, 2, 3, 4 ou 5, mas o 5 não entra. Então, ele vai gerar um valor aleatório que vai ser um desses 4 valores, na verdade 5 valores. Bom, o passo por padrão é 1, você pode também alterar se quiser. Okay? A função random, ela gera um valor ponto flutuante aleatório entre 0 e 1. A função seed define a semente aleatória do programa como x. A função shuffle embaralha os elementos de uma lista V. E a função uniform, ele gera um número de ponto flutuante aleatório entre x e y. Já as funções de string são bem importantes também aqui. A gente tem a função str.count, que vai contar quantas vezes uma substring str ocorre dentro da string str maior. Você pode opcionalmente especificar o início, a partir de qual caractere você vai começar a olhar em str, e o fim, se você vai olhar até um caractere que não o último. Por padrão, início caractere 0, final, o último caractere da string. Bom, você tem a função find, que vai determinar se str está presente ou não, substr está presente ou não em str, e retornar o índice em que substr ocorre em str, ou -1 caso não seja encontrado. Len.str retorna o comprimento de uma string. str.replace, ela substitui uma sequência de caracteres antiga por uma nova sequência de caracteres. O valor opcional max, ele pode definir o número máximo de vezes que a substituição vai acontecer. Bom, por padrão ele é infinito. Então, aqui você pode definir qual substring vai ser substituída por qual substring em str, que é a string que está chamando aqui o método, a função. A gente tem aqui str.split, onde você pode definir um separador. Por padrão, o separador é espaço. Vai dividir string em substring de acordo com o separador passado. Então, se você fizer str.split com separador espaço por padrão, ele vai gerar uma lista com várias substrings, cada qual uma sequência separada por espaço. str.strip remove todos os espaços em branco do início e do final de uma string. Bom, por fim, as funções de listas. A função avg retorna a média dos elementos de uma lista, desde que ela seja numérica. A função len retorna o comprimento de uma lista. A função max retorna o elemento de maior valor, min, elemento de menor valor. A função append adiciona um elemento x ao final dessa lista. A função count conta o número de vezes em que o elemento x ocorre nessa lista. A função index retorna o índice mais baixo em que o elemento x foi encontrado na lista L. A função insert, ela é similar à função append. A diferença é que você pode definir em qual posição você quer inserir o seu novo elemento.
a variável idx aqui define qual posição ele será inserido. Então, se você quiser inserir o x na primeira posição, você pode fazer insert 0,x. Ele vai inserir no começo dessa lista. Já a função pop, ela remove o elemento de um determinado índice. Okay? Por padrão, ela remove o último elemento. Você pode especificar uma posição aqui, por exemplo, quero remover o índice 3. Ele vai remover o índice 3 daquela lista. Já a função remove, ela é similar ao pop. A diferença é que o remove não remove um índice da lista, ele remove o objeto da lista. Okay? Então, remove o objeto x da lista L. A função reverse inverte a ordem dos elementos de uma lista. E a função sort, ela ordena os elementos de uma lista de acordo com essa função que pode ser passada como parâmetro. Então, é isso sobre Python, esse é o básico. A primeira aula era o mais essencial e essa segunda aula é como desenvolver programas de maior porte em Python. E é um bom ponto de partida para você começar a desenvolver na linguagem. Todo o conteúdo eu peguei, ou pelo menos a maioria massiva de conteúdo desse tutorial, Tutorials Point Python 3, é bem direto ao ponto. E é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal.